Olá, está no ar mais uma edição do RP Convida, uma iniciativa da revista Residência Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria, e a nossa convidada é a pediatra Regina Terci. Ela é doutora em Medicina e Saúde Humana e mestre em Medicina Interna. Atualmente é membro do Departamento Científico de Pneumologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutora Regina Terci, seja muito bem-vinda. Obrigado por aceitar o convite desse videocast especial com a senhora. Meu obrigada, particular Revista Pediatra, pela possibilidade da gente estar aqui e conversar um pouquinho com vocês sobre a vida da pediatra Regina Terci. Obrigado, doutora. Para começar, vamos falar sobre a sua vida profissional. Doutora, o que motivou a senhora a escolher a pediatria e, mais especificamente, a pneumologia pediátrica como área de atuação? Eu acho que a pediatria veio muito da... Quando eu me lembro, brincando de boneca, nas aulas de biologia, eu fazia minhas bonecas pintadinhas como se tivessem com varicela ou com sarampo, nas aulas de biologia. A vontade de cuidar, de tratar os dodóis dos cachorrinhos, até mesmo de meus parentes. Eu acho que isso já era uma demonstração de que eu queria seguir na carreira médica, na medicina. E quando eu falo em pneumologia, uma professora me marcou muito, que foi quem primeiro começou a pneumologia pediátrica no meu estado, que é a Bahia, em Salvador, a professora Leda Solano. Acho que foi assim, meu grande exemplo dentro da pneumologia, embora existam outras que foram exemplos para seguir a pediatria. Nossa, que legal, doutora. Desde criança já deu os primeiros sinais ali de que queria cuidar, né? Isso é muito legal. Doutora, a senhora também atua com pacientes com fibrose cística e anemia falciforme. Quais os principais desafios e recompensas desse trabalho? Pois sim, dentro da pneumologia pediátrica, nós damos assistência a um ambulatório específico de fibrose cística, que é um ambulatório interdisciplinar, e um ambulatório que também a gente dá assistência aos pacientes com anemia falciforme. Eu digo que as duas doenças se parecem muito, porque são doenças que não têm cura, embora agora a fibrose cística a gente atravessa uma nova era com o uso de novos modificadores de um defeito básico que é da CFTR. Com a anemia falciforme a gente não tem, mas eu diria que são populações muito sofridas e que tem muito acometimento do trato respiratório. E, assim, eu particularmente tenho um olhar muito mais para esse tipo de doença, de pacientes acometidos por essa doença, do que pelas outras, talvez pelo grande sofrimento que elas imputam à criança e às suas famílias. Certo, doutora. E como professora associada da Faculdade de Medicina da Bahia, né, como a senhora falou, seu estado, qual que é o seu maior compromisso com a formação dos futuros médicos? A gente vê hoje em dia que tem muitas escolas médicas sendo abertas e creio eu que esteja também comprometendo um pouco a qualificação de quem se forma. E qual que é a sua preocupação com isso, nesse compromisso na UFBA? Assim, primeiro de tudo, compromisso profissional, né? Em você formar um bom profissional, um profissional que seja ético, um profissional que tenha um conhecimento, se não de tudo, mas um conhecimento amplo, mas que esteja apto a exercer medicina de uma forma holística quando ele sair do curso de medicina. Mas eu tenho percebido que a preocupação mais importante, além do compromisso profissional do ensino, né, do acesso ao conhecimento, dessas habilidades aliadas também a essa questão ética do cuidar, né? É uma coisa que a gente tem visto muito isso, profissionais não éticos que estão aí por aí exercendo a especialidade, exercendo a medicina. Isso é triste e comprometedor também, né? Compreensão de todo mundo, né? Médicos, eu falo. E, doutor, o que levou a senhora a buscar um mestrado e doutorado, né? Mesmo após uma carreira já consolidada na prática clínica? Pois é, Léo, quando você entra na universidade, você se sente meio que obrigado, sim, a fazer um mestrado, complementar com o doutorado. Então, faz parte, além da necessidade do seu desejo, né? Porque são momentos da formação do profissional que ampliam a sua cabeça, é uma rede de conhecimentos, de pessoas, mas principalmente a fome pelo conhecimento, né? De você ampliar seu conhecimento, de você levar esse conhecimento extramuros da universidade. Isso é importante também, né? Essa qualificação. E como que a pesquisa acadêmica impacta a sua prática clínica no dia a dia? Sem sombra de dúvida, você fazer pesquisa clínica, você leva mais conhecimentos, né? Isso é importantíssimo. Você habilita o profissional, você trabalha melhor este profissional. A pesquisa clínica também é importante, porque ele traz soluções de saúde que possam impactar
naquela doença, por exemplo. Então, assim, é um contexto de várias coisas que a pesquisa pode ajudar. Não só em relação a elaborar novos conhecimentos, mas modificar, por exemplo, políticas de saúde. Sim, né? políticas públicas. Tá, vamos falar agora, doutora, sobre a sua vida associativa, né? A senhora é uma médica com carreira já consolidada, né, na sua profissão, mas participa também ativamente da vida associativa na Sociedade Brasileira de Pediatria, o que também é importante e muita gente não sabe que isso é um trabalho voluntário, doutora. Sim. Fala para nós, como que tem sido a sua experiência como membro do Departamento Científico de Pneumologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pediatria? Léo, antes mesmo de ser membro do DC de Pneumo da Sociedade Brasileira de Pediatria, eu já saí da universidade participando da Sociedade Baiana de Pediatria, né? Um trabalho voluntariado. Então, assim, eu não me vejo como médica hoje em dia dissociada da minha atividade associativa, que foi muito forte ao longo desses anos. Sempre eu estive envolvida com a Sociedade de Pediatria, seja local, seja nacional. E de uma forma muito importante, desde 2008, envolvida com o Departamento Científico de Pneumologia Pediátrica. É muito importante a vida associativa. Eu acho que essa rede de conhecimentos que você faz com os diversos membros, essa troca de conhecimentos, troca de experiências é muito importante. E, sobretudo, a vida associativa valoriza o profissional, né? Criação de defesas em relação a vários assuntos em relação à medicina. E assim, é muito importante. Eu realmente recomendaria que todos os egressos da Faculdade de Medicina se associassem a alguma sociedade. Poxa, que legal isso, doutora. E quais são os aprendizados, né, ou conquistas que a senhora destaca, né, do período em que a senhora presidiu o Departamento Científico de Pneumologia da SBP? Na verdade, eu sou membro há muitos anos, já fui secretária do Departamento Científico, e esse momento que eu fui presidente, na verdade, interina, quando o Leonardo Pinto, que atualmente é o presidente desse congresso que está acontecendo de pneumopediatria aqui no Rio Grande do Sul, ele precisou se ausentar. Eu fiquei durante 6 meses, 8 meses como presidente interina. É interessante porque gerir é uma experiência totalmente diferente de você simplesmente ser membro, né? Então, você coordenar um trabalho com um grupo, culminou com o Congresso Brasileiro de Pneumopédia, que foi em Recife. Então, teve toda essa articulação entre convidar colegas para serem professores, criar um programa científico. Então, são momentos desafiadores. Foi um momento muito desafiador e também muito benéfico, muito bom, né? Sim. Com certeza. E, doutora, qual que é a importância das sociedades médicas na sua trajetória profissional e também pessoal? A importância, principalmente, valorização profissional. Eu acho que eu elencaria aí como o mais importante. A senhora falou que seria importante, né, que as pessoas, né, os jovens pediatras, né, se engajassem nas atividades associativas. Quais conselhos a senhora daria para eles, quem deseja realmente ingressar numa sociedade? O que eles deveriam fazer? De que forma eles poderiam começar numa sociedade? Sim. Por exemplo, dentro da Sociedade Baiana de Pediatria, a despeito de existirem médicos, né, referendados para ocuparem determinados departamentos, mas ele pode ser um voluntário, ele já pode chegar na própria sociedade e dizer, olha, eu sou voluntária, ou eu sou voluntário, eu quero participar. E a sociedade está aberta para aquele profissional, para que ele se engaje ao trabalho associativo. Então, todos serão muito bem-vindos. Quem quiser, sempre existe, não só na SOBAP, como na própria Sociedade Brasileira de Pediatria, essa possibilidade de você se agregar como sendo membro voluntário, não determinado, não escolhido, por exemplo. Certo, excelente, doutora. Falando um pouquinho da sua vida pessoal agora, né? O que te inspira, doutora, a continuar evoluindo na medicina mesmo após tantos anos de experiência? O congresso é uma delas, né? É uma bagagem que a cada ano que tem uma edição, vocês adquirem novos conhecimentos e trocam experiências, né? Sem sombra de dúvida. Mas talvez, sabe, Léo, assim, a maior inspiração de continuar dentro da medicina e na área pediátrica, eu acho que é gostar muito da criança, né? Assim, esse olhar para a criança, de querer o melhor, de você estar atrás, de perseguir novos métodos diagnósticos, de terapêutica, de você tratar a criança e, sobretudo, melhorar a qualidade de vida, sobrevida e melhorar a qualidade de vida dos pais. Isso é muito reconfortante. Como que a senhora equilibra
uma carreira tão intensa com a sua vida pessoal, que também a rotina de médico Sim, não é fácil. sim. Eu acredito, Léo, que por trás disso tudo também tem um equilíbrio dentro da família. Então, assim, eu sempre fui muito amparada por minha família, por meus filhos, por meu esposo também é médico, é professor universitário, então ele entende essa coisa da gente estar envolvida com aula, com sociedade, com hospital, com universidade, meus filhos também. Então, assim, eu acho que o amparo familiar é o principal propulsor da gente se manter bem e se manter sempre ativo dentro da profissão, não só na vida acadêmica, como fora da academia. Sim, isso é o apoio familiar é importante, Sim. né? E doutora, tem alguma figura ou alguma experiência pessoal que tenha sido decisiva para a senhora escolher a medicina? A senhora disse desde pequena da questão de brincar, né, com as bonecas, brincar do sim. cuidar. Mas quando a senhora decidiu, não, realmente eu vou ser médica, foi a partir de qual momento na sua vida? Assim, na verdade, eu acho que já era uma coisa intrínseca, né? Depois teve meu irmão, que fez medicina também, ele é médico, também é pediatra. Talvez tenha sido também um influenciador, assim, mais de perto. Mas, assim, eu cito duas figuras que foram muito importantes para eu escolher pediatria. Talvez alguns não conheçam, mas tem uma figura importantíssima, que é a professora Núbia Mendonça, oncologista pediatra. Hoje em dia ela não atua mais, mas assim, é uma figura muito forte, uma pessoa assim muito ativa, de um conhecimento ímpar, e aquela figura sempre me causou muita impressão. E de uma certa forma, acho que eu queria ser como ela. E uma outra pessoa também que para mim é referência na área, de exemplo, de seriedade, de fortaleza, de resiliência, sobretudo. Uma pessoa que não para, a professora Luciana Silva, que foi presidente da SBP. Eu digo assim que essas duas pessoas, fazendo uma análise assim mais profunda, sem sombra de dúvida, foram as grandes inspiradoras para eu fazer pediatria no curso médico. Nossa, que legal, doutora. E para a gente finalizar, a última pergunta, doutora. Na verdade, eu quero que a senhora fale qual a mensagem gostaria de deixar para essas novas gerações de médicos e médicas que buscam equilibrar o que a senhora faz, a paixão pela profissão e também a qualidade de vida. Eu acho que, sobretudo, sabe, Léo, quem está saindo, o egresso da universidade, é se engajar para que ele tenha uma excelente formação. Então, não é simplesmente porque saiu da universidade, mas como você até referiu anteriormente, se possivelmente fazer uma residência médica, possivelmente um mestrado, um doutorado, não esquecendo também de cuidar do corpo e da mente, né? Mas eu acho que estudar, se qualificar, isso é muito importante para que você esteja apto a exercer sua profissão de uma forma tranquila, de uma forma responsável, de uma forma segura, para com o outro, no caso, para com a criança. Tá, doutora Regina, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Que a senhora continue brilhando na sua carreira, com seus alunos, enfim. Muito sucesso para a senhora, mais e mais. Eu que agradeço a vocês e a Revista Pediátrica pela oportunidade de estar aqui dando meu testemunho. Prazer é todo nosso, doutora. Muito obrigado. Obrigada, Léo. Veja e reveja essa e outras entrevistas no site e também nas redes sociais da revista Residência Pediátrica. O endereço está aí no seu vídeo. A gente se encontra em nossa próxima edição. Tchau, tchau.